Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo Integral de Várias Variáveis. Prepare-se que vamos começar. Hoje nós vamos falar de superfícies parametrizadas, que são objetos de fundamental importância para o cálculo integral de várias variáveis, que é onde a gente vê integrais de superfície, suas aplicações e a interação entre essas integrais e as diversas outras integrais que a gente tem com os teoremas de Stokes, Gauss e etc. Antes de entender o que é uma superfície parametrizada, vamos começar falando do qual que é a ideia geral de uma superfície em matemática. Então, em matemática, superfície para a gente são coisas desse tipo aqui. A grosso modo, o que são superfícies? São objetos que têm área, mas não têm volume, digamos assim. Como, por exemplo, superfícies clássicas, o cone, a esfera, o cilindro. A gente está pensando só na casquinha de volume zero. Então, só na área, digamos assim, né? A esfera, só a superfície da esfera, não a esfera sólida, o cilindro, a mesma coisa. Então, isso é que é superfície para a gente, é como se fosse um plano deformado. Então, aqui, além dessa superfície, tem infinitas outras, né? Como, por exemplo, essa daqui, que é o paraboloide hiperbólico, essa daqui, que é o hiperboloide, essa aqui a gente chama de toro, né? Que é tipo uma rosquinha. Essa aqui é uma superfície muito famosa, que é chamada superfície Costa. A faixa de Möbius, que é uma faixa retorcida, garrafa de Klein, enfim, existem várias outras. Aqui é só para dar uma ideia do que é intuitivamente uma superfície. E aí a gente precisa de uma maneira para descrever essa superfície que a gente vai usar parametrização, que é uma boa maneira de se descrever superfície. Bem, antes de falar disso, vamos lembrar de curva parametrizada. Vamos pegar como exemplo o círculo. O círculo, a gente centro 0 e raio 1, é essa figura aqui, e a gente sabe que a equação cartesiana do círculo é essa daqui. Uma outra maneira de enxergar o círculo é fazendo uma parametrização desse círculo, que seria uma função desse tipo aqui, ó, alfa de t igual a cosseno de t, seno de t, com t variando, por exemplo, de 0 a 2π para dar uma volta no círculo. Então, isso é uma parametrização do círculo. Essa parametrização ela descreve todos os pontos de círculo, só que ela dá uma dinâmica, né? Usando apenas um parâmetro. Quando o t varia de 0 a 2π, você vai pegar um ponto aqui nesse círculo, e esse ponto vai circular nesse sentido, à medida que o t vai de 0 a 2π, dando uma volta completa no círculo. Bem, usando GeoGebra, a gente consegue ver isso melhor. Então, aqui está o círculo, aqui está a parametrização, ó, cosseno t, seno t, do ponto A. E à medida que eu deslizo o t de 0 até 2π, a gente vê o ponto A se deslocando ao longo desse círculo. Ou seja, o círculo é uma curva que a gente consegue parametrizar. Parametrizar é dar essa função usando um único parâmetro. Dá para fazer isso com a reta, com a parábola, com qualquer curva. Aqui, parametrizar o ciclo significa encontrar essa alfa, uma função. No caso ali, a gente pegou no intervalo de 0 a 2π, que é um subconjunto dos reais, e levar num ponto do R2, que anda em cima do círculo, né? Então, há curvas, para você descrever usando parametrização, você precisa apenas de um parâmetro. Veja que uma curva é um objeto que tem dimensão 1, tem comprimento, mas não tem área. E a gente quer descrever objetos que têm dimensão 2, tem área, mas não tem volume. Então, a gente vai usar o que a gente chama de parametrização ou superfície parametrizada. Você tem essa superfície S, digamos, vou dar um nome de S. Então, esse objeto aqui é um objeto que tem área e não tem volume. No caso, para descrever ela, não é como a curva, eu vou precisar de dois parâmetros para descrevê-la. Ou seja, eu preciso criar uma função, que eu vou chamar de φ, que vai pegar dois parâmetros, u e v, no plano, ou seja, vai acontecer o seguinte. Essa função φ ela vai precisar de dois parâmetros, então ela vai andar, em vez de um intervalo, numa região u, de um plano uv. Então ela pega um parâmetro u
e um parâmetro v e leva num ponto em cima dessa superfície, que vai ter coordenadas x, y e z, certo? Cada uma dessas coordenadas depende dos parâmetros u e v. À medida que eu movo esse ponto em cima dessa região U, esse ponto aqui vai se movendo em cima dessa superfície aqui, né? Por exemplo, assim. Então, à medida que eu ando nessa região, eu consigo descrever todos os pontos dessa superfície. Essa φ aqui, que é chamada de parametrização da superfície S, e essa vai ser chamada de superfície parametrizada. E aí a gente tem uma definição precisa. O que é uma superfície parametrizada? Consideremos uma função φ, como a que eu descrevi, que pega o contido no R2 e vai no R3. A imagem de U por φ é dita uma superfície parametrizada. E sua representação paramétrica é essa daqui. φ de UV vai ser x de UV, y de UV e z de UV. Então ela pega dois parâmetros, U e V, e leva em um ponto no R3 com coordenada x, que depende do parâmetro UV, y, que depende do parâmetro UV, e z, que depende do parâmetro UV. Então, para ficar mais claro, vamos ver dois exemplos. O primeiro é: encontre uma parametrização para a porção do plano z igual a 1 acima do retângulo 0,1 cartesiano 0,2. Nesse caso, eu estou interessado em descrever essa superfície aqui, que é um pedaço do plano, né? Z igual a 1, com x variando de 0 a 1 e y variando de 0 a 2, né? Ou seja, acima desse retângulo aqui. A parte do plano z igual a 1 acima desse retângulo, que é essa em vermelho aqui. Ok, então eu quero encontrar uma φ que depende dos parâmetros u e v. Essa φ é um plano, então o que eu sei a respeito desse plano? Esse plano ele tem coordenadas z sempre 1. E aí eu pego o parâmetro u como sendo u mesmo e o v como sendo o v. Ou seja, a superfície que eu vou pegar, a parametrização que eu vou pegar é essa, onde u e v variam no retângulo 0,1 cartesiano 0,2. Certo? Então essa é a primeira parametrização que a gente tem, uma das mais simples possíveis. E vamos ver a letra B. A letra B é: determine uma parametrização para a porção do cilindro x² mais y² igual a 1 entre os planos z igual a 0 e z igual a 1. Bem, o cilindro tem a equação cartesiana x² mais y² igual a 1. O cilindro é só essa casquinha lateral aqui, né? Essa equação ela é a mesma do círculo, só que se a gente olhar para essa equação no R2 é um círculo. Se a gente olhar no R3, ela representa um cilindro. E eu quero achar uma parametrização para ela entre os planos z igual a 0 e z igual a 1. Né? Ele é ilimitado, né? Tanto para cima quanto para baixo. Mas eu quero só entre os planos z igual a 1, que seria esse plano aqui, né? Esse plano aqui. E o plano z igual a 0 aqui embaixo. A casquinha do cilindro entre esses dois planos. Ok, como é que eu vou fazer isso? Bem, eu já sei parametrizar o círculo no plano xy. Então eu vou pegar φ de uv vai ser cosseno de u, seno de u. Então se eu usar o parâmetro u, eu vou parametrizar esse círculo aqui no plano xy. Tá vendo? A primeira coordenada x é cosseno de u, a segunda é seno de u. Como o z independe disso, ele é livre, eu posso usar o outro parâmetro e chamar de z. Então essa é uma das parametrizações do cilindro. Onde o v vai variar onde? U vai variar para dar uma volta no ciclo, eu vou pegar o intervalo 0,2π. E o z, que é o v, vai ser de 0 a 1. Então veja que essa parametrização φ está pegando pontos nesse retângulo e levando na superfície do cilindro. Vamos ver esses dois exemplos usando GeoGebra. Então, o primeiro exemplo está aqui, ó. Vocês veem um plano, ó, pedaço do plano. E aí você vê a parametrização dele aqui, ó, UV1. Aqui o GeoGebra usa essa sintaxe aqui, superfície
U V1, que é esse vetor, U variando de 0 a 1, V variando de 0 a 2. Certo? Então, essa é a parametrização. Ele dá a parametrização do plano, pedaço de plano. A outra superfície é o cilindro, tá vendo? Né? Foi a superfície que a gente construiu. Ó. Cosseno U, seno U e V. Então, superfície cosseno U, seno U, V, com U variando de 0 a 2π, V variando de 0 a 1. Aqui é interessante observar o que acontece quando a gente mexe nos parâmetros. Olha, vamos manter o parâmetro V fixo e o U fixo no 0 aqui, 0, 0. À medida que eu ando com o U, eu vou andar em cima desse círculo, mantendo o V fixo. Ó, o V da altura. Olha, mantendo o V fixo, o parâmetro U faz eu girar no círculo. Se eu mantiver o U fixo, o V vai variar na altura, tá vendo? É assim que essa parametrização funciona lá. Ó, tá vendo? E se eu colocar o U em qualquer lugar do círculo e mexer no V, ele só mexe na altura. Tá vendo? Esse é o comportamento dos parâmetros. Se eu mantiver o V em uma posição aqui, ó, qualquer, e mexer só no U, eu ando em formas de círculos, tá vendo? Ó, sobre a superfície. Então é assim que essa parametrização descreve, anda em toda a superfície. Para finalizar, vamos ficar com o seguinte exercício que eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Determine uma parametrização para o cone z igual a raiz de x² mais y² entre os planos z igual a 0 e z igual a 4. Essa função aqui tem como gráfico esse cone. E aí, o objetivo é construir uma parametrização para esse cone, sabendo que tem essa equação, entre os planos z igual a 0, que é o plano xy, e z igual a 4. Então, tenta fazer, lembra do exercício do cilindro que eu fiz, dá uma pausa no vídeo, que em seguida eu vou mostrar a resposta. Vamos ver a resposta. A resposta, uma das possíveis parametrizações, existem várias, é essa daqui. Φ de RT é igual a R cosseno T, R seno T, R, onde RT varia nesse retângulo, ou seja, R varia entre 0 e 4 e T varia entre 0 e 2π. A ideia para construir essa parametrização é parecida com a do cilindro, só que no cilindro o raio era fixo igual a 1. Aqui o raio aumenta à medida que o z sobe. Então a ideia é chamar z de R, que é o parâmetro R. À medida que o R vai variando de 0 a 4, o círculo vai aumentando. Então, para o z igual a R aqui, a gente usa a equação, né? Vai ficar R igual a z, que é igual a raiz de x² mais y². E aí a gente vê, levando ao quadrado os dois, que x² mais y² é igual a r². Ou seja, se fizer z igual a r, a curva que a gente tem é um círculo de raio r. Ou seja, um ponto que mora aqui em cima desse círculo, ele está na altura z igual a r. Então, z igual a r. E as outras duas coordenadas tem que ser as coordenadas do círculo que tem essa equação aqui. Então, a parametrização do círculo que a gente viu é cosseno t seno t quando o raio é igual a 1. Quando o raio é um r qualquer, vai ser r cosseno t, r seno t. Com r aqui variando de 0 a 4, porque é a variação do z, e o t variando de 0 a 2π para dar uma volta completa no círculo. Então, é isso. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!